E olha só, depois de ouvir o toque, toque, toque aí da Polícia Federal, o Bolsonaro resolveu se esconder em uma embaixada. É mole? Agora que isso veio à tona, o ex-presidente pode sofrer as consequências e aí a gente já sabe, né? Sobre elas, tem uma que a gente quer comemorar e muito. Tá aqui mais um plantão do Meteoro. Estou novamente com Sofia Labanca. Sofia, quer dizer que rolou um Airbnb Orbán aí no meio desse tiroteio? Boa, gostei dessa, Airbnb Urban. Então, para a gente entender essa história, a gente vai ter que voltar aí no dia 8 de fevereiro, né? Quando o Carlos Bolsonaro estava sendo alvo de uma operação de busca e apreensão na investigação aí da BIM Paralela. E quando essa busca e apreensão rolou, estavam o Bolsonaro mais 3 dos 4 filhos reunidos, né, na casa lá em Angra dos Reis. Eles fugiram de barco, né? A verdade é essa, fugiram de barco, depois vieram aí como justificativa, não, nós saímos pescar. O Flávio Bolsonaro nem voltou e sumiu com um jet ski. Jet ski é que ele disse que ia devolver para um amigo que era o dono do jet ski, e mais tarde nós ficamos sabendo que esse amigo que era dono do jet ski recebeu é, umas licitações muito estranhas aí, né, para fazer a reforma da casa do Bolsonaro, enfim, cara envolvido em corrupção também. Mas isso é outra história, vamos focar aqui no assunto. Hum. Isso aconteceu no dia 8/2, ok? No dia 12/2, né, a segunda-feira de carnaval, o Bolsonaro foi para a embaixada da Hungria. E a gente não estava sabendo disso. Olha Ele foi lá isso. para a embaixada da Hungria. E daí a gente pode colocar aí na tela os videozinhos que foram revelados pelo New York Times. A gente Olha aí. precisou do jornal gringo contar isso pra gente. Vamos ver aí. Ó, isso aí são imagens das câmeras de segurança da embaixada da Hungria. Pode colocar o play aí. Uhum. Tá chegando aí 2 pessoas que são identificadas aí como o embaixador da Hungria e o Bolsonaro, né? Daí eles vão andando aí pelo estacionamento. Daí a Dois gente vai ver seguranças que aí. eles entram na embaixada, tá aí de volta o embaixador e o Bolsonaro. Daí vocês vão ver que o Bolsonaro é super bem tratado. Ele passou 2 dias aí, aparentemente, inclusive, dormindo dentro da Baixada. Ó, o cara até chama elevador para o Bolsonaro. Diz que o Bolsonaro recebeu uma cafeteira, recebeu um travesseiro. Então, o Bolsonaro aí realmente passou pelo menos aí 2 dias na Embaixada da Hungria. Que bizarro. Essa embaixada, ela ficou vazia durante o carnaval. Os funcionários iriam voltar só no dia 14, mas chegou aí o dia 14 e o Bolsonaro, enquanto o Bolsonaro ainda não tinha saído, ele saiu no dia 14, mas ainda não tinha saído, foi pedido aí pelo embaixador que os funcionários não voltassem, né? Mandou os caras ficarem trabalhando em home office, não voltar presencial. Aliás, a gente tem a informação que acabou de chegar aqui, que foi isso que chamou a atenção dos jornalistas para isso, né? Porque não é normal isso. Uhum. Os jornalistas do New York Times resolveram entender o que estava acontecendo, foram cavar, e quando cavaram, descobriram Bolsonaro lá. E daí, a impressão que fica é que o Bolsonaro estava buscando asilo. Sim. Sabe, o Bolsonaro deve ter achado que seria preso depois da operação da PF chegar neles. Foi aí para essa embaixada já pensando aí em pedir um asilo político caso viesse o pedido de prisão. E daí, nossa, mas por que na Hungria especificamente? Porque a Hungria é um país que está sendo governado pelo Orbán, né, que é um líder de extrema direita, a quem o Bolsonaro já se referiu como irmão. Sim, Bolsonaro, enquanto ainda presidente, numa visita à Hungria, se referiu ao Orbán como irmão. E o Orbán também declarou apoio ao Bolsonaro Uhum. contra aí a justiça. Dá para colocar aí na tela um tweet do Orbán, né, uma foto dele junto do Bolsonaro, chamando ali o Bolsonaro de an honest patriot, né, um patriota honesto. Continue lutando, senhor presidente Jair Bolsonaro. Prestem atenção na data desse tweet. Quando foi esse tweet?
8 de fevereiro de 2024. Ou seja, no dia que o Bolsonaro estava sendo, o Carlos Bolsonaro, mais especificamente, estava sendo alvo da busca e apreensão no caso da BIM paralela. Olha só, então ele basicamente estava desejando aí uma boa luta ao Bolsonaro contra a Polícia Federal. Uhum. Keep on fighting, Mr. President. Tá ali. O Zé Raio, digo, o Zé Trovão ali também tá ali no fundo. Exato. E a gente também tem que notar aqui uma informação que chegou agora, Opa. agorinha. Opa, É que se chegou agora, peraí, se chegou agora, então é breaking news. breaking news de Sofia Labanca, mais uma semana, diga lá. Aí o Miklos, né, que é o embaixador da Hungria, foi chamado ao Itamaraty para dar explicações, ficou apenas 20 minutos e não deu informação nenhuma. Se recusou a explicar o que o Bolsonaro estava fazendo lá. Informação aí do Túlio Amâncio, da Band. Então, já foi chamado hoje, dia 25 de março, o Miklos para dar informações e se recusou a dar informações. Mas aí, mais razões para a gente ficar de olho nesse embaixador aí da Hungria. Mas, enfim, é importante a gente saber, gente, que a embaixada ela é considerada território internacional. Até por isso o Bolsonaro foi para lá, né? Ao ir para a embaixada, se a Polícia Federal tivesse aí a ordem de dar uma prisão preventiva, eventualmente, ao Bolsonaro, ele poderia dizer que está em território estrangeiro e pedir asilo político. Acontece que na operação aí, de 8 de fevereiro, foi determinado a retirada do passaporte do Bolsonaro e foi determinado que ele não poderia sair do país, não poderia ir para território estrangeiro. Ou seja, Tá aí. ele foi contra uma medida cautelar, né? E daí isso pode ter consequências. A gente vai lá para a Band News FM ouvir a... Nossa, faltou o nome dela, Mônica Bergamo. Vamos lá, tá na tela. Mônica Bergamo, na Band News FM. Notícia chegando com Mônica Bergamo, desdobramentos dessa situação envolvendo o ex-presidente Jair Bolsonaro, que foi flagrado aí na representação diplomática da Hungria em Brasília e já tem repercussão em Brasília. Mônica, seja bem-vinda, boa tarde. Pois é, a visita e a permanência por alguns dias do presidente Jair Bolsonaro na Embaixada da Hungria pode justificar a prisão dele por sinalizar uma tentativa de se evadir do país, para não ser preso. A opinião é de ministros do próprio Supremo Tribunal Federal que foram ouvidos pela coluna e também por criminalistas. Mas essa hipótese tem sido vista com alguma cautela pelos magistrados pela repercussão que ela pode gerar, né? A coincidência dessa visita com o momento em que ele teve o passaporte apreendido, justamente para não sair do Brasil, ela reforçou essa impressão de que ele pode estar pedindo asilo na Hungria e de que ele pode estar querendo escapar da aplicação da lei penal. Então, fugir não é crime, mas a tentativa de fuga pode sim embasar um pedido de prisão. Nós temos que ver qual vai ser a decisão do ministro Alexandre de Moraes. O ministro do Supremo estão encarando com alguma cautela essa possibilidade, mas ela não está descartada. Vamos acompanhar aí o ex-presidente Jair Bolsonaro, que disse que não fugiria do país e agora essa situação fica um pouco mais complicada. E a gente vai ter que acompanhar nos próximos dias aí se tem ou não decisão do Alexandre de Moraes. Obrigado, viu, Mônica? Qualquer nova informação... Tá aí. Quer dizer, então, que descumprindo uma medida cautelar, que inclusive tinha, num primeiro momento, tirado, né, recolhido, né, o passaporte do Bolsonaro para ele não incorrer nesse risco de fuga, foi burlada por uma estadia aí de 2 dias na Embaixada da Hungria, que pelo princípio da extraterritorialidade não faz parte, né, do território nacional, então ali se aplicam as leis húngaras e tudo mais, num sentido claro, óbvio, de se evadir, né, da consequência da lei penal e, enfim, buscar esse asilo político, né, que de alguma forma ele vem fomentando já nacional e internacionalmente para conseguir, enfim, não ir em cana pelo golpe aí. A gente sabe que não tem papo, né, é por aqui mesmo. Apesar dessa possibilidade ser real, né, de uma prisão preventiva, ela provavelmente não vai acontecer. A Bela Megali lá do Globo, ela
já conversou com alguns ministros do STF, que seriam as pessoas que teriam que autorizar essa prisão preventiva, e eles falam que, olha, não deve embasar ou acelerar um pedido de prisão preventiva, que para conseguir isso, de fato, uma prisão preventiva, teria que vir um plano de fuga concreto, ou ações assim, tipo, mais concretas para embasar, de tentar obstruir a justiça e tal, para justificar isso. Dito isso, a gente pode ir lá para o Twitter do Túlio Amâncio, da Band, que já fala aí de outra possível medida que pode sair por esse descumprimento de medida cautelar. Então, Túlio Amâncio fala ali, ó, depois do caso da Embaixada da Hungria, Polícia Federal estuda solicitar medidas cautelares contra Bolsonaro, tornozeleira eletrônica é o mais provável. Então, talvez a gente tenha o Bolsonaro aí marcado com uma tornozeleira eletrônica. Não deve vir agora aí uma prisão preventiva, infelizmente, mas uma tornozeleira aí talvez venha. Acho que eles estão pensando, né, na repercussão do caso, né? Na questão, né? Pode ter muita repercussão o fato dessa prisão preventiva vir a partir desse indício, né? Mas pra gente é obviamente claro, né? No fim das contas aí é por causa dessa alta repercussão que a tornozeleira poderia ser, né, uma das consequências. Acho que ver o Bolsonaro online já ia ser legal o suficiente. Já ia ser legal ver ele onlinezão, né? Mas pra mim é óbvio, né, a questão ali em relação a essa extraterritorialidade, né? Teve um comentário aqui que falou assim, não, ali não é bem um outro país, meio que não invade aqui a minha, que eu não invado a sua. Mais ou menos, mano, em questão de jurisdição, a jurisdição é internacional. Ali o que se aplicam são as leis da Hungria, dentro da embaixada, né? Dentro do território da embaixada. Isso em qualquer lugar do mundo, em qualquer embaixada do mundo. Então ali realmente é, tipo, em termos práticos, um território húngaro ali, né? Uma jurisdição húngara. Exatamente. Então, assim, tecnicamente poderia acontecer uma prisão preventiva, mas eu acho que é um cálculo político, né? Que eles estão fazendo aí de, como disse ali o Túlio Amâncio, não queimar uma prisão preventiva. Mas de qualquer maneira, né? O Bolsonaro teve efetivamente 2 dias fora do alcance da justiça. Sim. Se evadiu do país dentro dessa, né, dessa redoma ali, tal, diplomática, mas ele se evadiu do país, se evadiu do alcance da justiça por 2 dias logo depois de ser, né, enfim, de assinar essa medida cautelar, de sofrer essa medida cautelar aí. Então, sim, essa medida foi violada. No meu entendimento, sim, ela foi violada. Se é um cálculo político, dentro desse cálculo aí, o que vai ser feito é outra coisa. Mas sim, foi violada sem dúvidas, né? Foi. Não, e se ganhar uma tornozeleira eletrônica aí já seria uma consequência dessa evasão, né? A questão é qual o tamanho. Eu acho que tá mais uma questão aí da dosimetria, né? Pois bem, de qualquer maneira, não tá fácil. Esse Airbnb aí não deu certo para Bolsonaro. Já já a gente vai ver as consequências disso e provavelmente aqui num corte do Plantão do Meteoro. Valeu? Até mais. É isso aí, valeu, Sophie, tamo junto. Esse foi mais um corte aqui do Plantão do Meteoro. Siga nós outros, dá uma olhada aqui, seja membro do Clube do Fim e aí participe aqui do nosso grupo do Telegram. Fique por dentro de outras notícias, outros links, tudo